Olá, queridos! Vamos para o segundo dia aprendendo superação no livro de Ruth. Depois de uma longa jornada, Noemi e Ruth chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente da parte do seu falecido marido Elimeleque, chamado Boaz, um agricultor rico, influente e respeitado na região. Noemi e sua família tinham feito uma escolha feita em tempos difíceis, em tempo de fome. Mas na realidade, eles não precisavam escolher ir embora. O povo de Belém não havia morrido de fome, eles ainda estavam lá e foram muito mais abençoados do que a família de Noemi. Às vezes nós justificamos as nossas escolhas erradas dizendo que foi por causa das circunstâncias difíceis, mas nós precisamos entender que Deus nos fortalecerá, nos abençoará e iluminará nossa mente para que façamos a escolha certa, mesmo em circunstâncias difíceis. Um dia, Ruth disse a Noemi que ia procurar um campo para colher espigas. A lei de Moisés ordenava aos agricultores de Israel que eles não deveriam colher completamente os seus campos. Eles deveriam sempre deixar alguns grãos para trás e se algum feixe de grãos caísse, eles deveriam deixá-lo no chão para que os pobres pudessem vir e recolher aqueles grãos para se alimentar. Este era um dos programas de assistência social em Israel. Isso faria com que os agricultores tivessem um coração generoso e os pobres fossem ativos e trabalhassem por comida, suprindo as suas próprias necessidades com dignidade. Então Ruth, por iniciativa própria, foi procurar um campo para recolher grãos para sustentar ela e a sua sogra Noemi. Com isso, ela mostrou uma atitude de uma mulher batalhadora. Por providência divina, Ruth foi encontrar trabalho justamente na parte do campo que pertencia a Boaz. Isso nos mostra um pouco da ação maravilhosa da mão invisível de Deus. A Bíblia diz que no exato momento em que Ruth estava colhendo espigas no campo de Boaz, ele chegou. Mais uma vez vemos Deus agindo aí. O modo como ele cumprimentou os seus trabalhadores mostrava o bom relacionamento que havia entre eles. Muitas vezes você pode perceber o verdadeiro caráter de um homem de autoridade no modo como ele se relaciona com a sua equipe de trabalho e o que eles pensam sobre ele. Boaz imediatamente notou Ruth e perguntou ao capataz quem era ela. Então ele relatou a Boaz sobre a atitude submissa de Ruth e o seu trabalho ao longo do dia. Ruth talvez não percebesse, mas ela estava sendo notada. O capataz reparou no modo como ela trabalhava e ficou impressionado com o empenho dela. E isso causou uma boa impressão em Boaz. É bom que nós nos lembremos também que vivemos sob constante observação das pessoas que nos cercam e que estão de olho para ver como é o nosso andar com Deus. E o que eles veem fará muita diferença. Boaz então aproximou-se de Ruth e lhe disse que ficasse perto das trabalhadoras do seu campo. Ele queria que Ruth fosse bem cuidada. Deus já estava abençoando Ruth. Por isso, ele a guiou para o campo de Boaz, porque ali ela encontraria companhia entre as moças, proteção contra a investida de outros homens e suprimento para ela e para a sua sogra. É interessante que nos versículos 10 e 13 não vemos Ruth questionando por que tantas coisas difíceis aconteceram na sua vida. Em vez disso, ela quer saber por que essa coisa boa está acontecendo na sua vida. Ela sabia que por ser moabita, ela não merecia, mas sua atitude tornou a bondade de Boaz para com ela ainda mais preciosa. Boaz já tinha ouvido falar de Ruth ali na região de Belém, mas só a estava conhecendo naquele momento. E ele disse a Ruth que a devoção dela a Noemi era importante e estava sendo notada. Boaz encorajou Ruth como sendo uma recém-convertida ao Deus Israel. Da mesma forma, os cristãos mais velhos devem ser como Boaz para os novos cristãos que são como Ruth. Observe que ele a saudou com palavras de encorajamento e é exatamente isso que todos os cristãos mais velhos devem fazer, falar palavras boas e palavras de encorajamento para que os recém-convertidos possam ser fortalecidos e permanecer ao lado do Senhor Jesus. Ruth ficou impressionada e agradecida com a gentileza de Boaz. Até esse momento, não vemos nenhum indício de um romance. Mas quando chegou a hora da refeição, Boaz chamou Ruth para sentar à mesa junto com os ceifeiros e lhe deu um tratamento todo especial. Talvez
agora sim fosse o primeiro indício de um interesse da parte dele. Quando ela se retirou da mesa, Boaz deu novas ordens aos ceifeiros a respeito dela. Ele estava disposto a beneficiar Ruth, mas não queria desonrar sua dignidade fazendo dela um caso de caridade. Então ele deu ordem para que os ceifeiros deixassem que alguns grãos caíssem de propósito para que ela pudesse pegá-los. Ruth trabalhou duro o dia inteiro. Ela colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou aquilo que tinha juntado, deu aí um barril de uns 22 litros de grãos de cevada. E um dia de trabalho maravilhoso para quem não tinha nada. Ruth então trouxe os grãos de cevada e a comida que havia sobrado da refeição que ela tinha feito com Boaz para Noemi. E então ela contou tudo o que tinha acontecido para Noemi. Noemi então louvou a Deus por sua bondade para com elas. Agora, Noemi via de forma clara o plano de Deus se desdobrando, fazendo com que todas as coisas cooperassem para o seu bem. E o conselho de Noemi para Ruth foi que ela trabalhasse sim junto com as servas de Boaz, porque em outra lavoura ela poderia ser molestada. Além do mais, ele não era apenas um homem generoso, mas também um dos seus parentes próximos. E a importância dessa proximidade nós veremos no próximo capítulo aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.